Salve, salve, meu povo! Na alegria de mais uma semana, conversa com o Evangelho para além dos templos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aquele convite de toda semana, né? Curta, comente, compartilhe, mande para aquele amigo, aquela amiga, aquele familiar, para que possa se juntar a essa grande ciranda da conversa com o Evangelho para além dos tempos. Que bom estarmos juntos em mais uma semana. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma. Deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor. Como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. Hoje eu tenho a alegria de dividir essa roda de conversa com a companheira e irmã Odia Barros. Seja muito bem-vinda, pastora Odia. Olá, Darlan e todas as pessoas que nos acompanham, né, nessa roda de diálogo nos diferentes canais e locais de transmissão. Com certeza. A gente alcançou aí, a gente tem a alegria de semanalmente transmitir quase 10 canais diferentes, né? Então, a gente acredita que tem um número grande de pessoas nos acompanhando. Hoje, a gente reflete um pouco sobre o Evangelho, onde nas igrejas se celebra a festa de Pentecostes. O Evangelho é de João, capítulo 20, e os versículos do 19 ao 23. Pastora Odia, junto com o resumo desse Evangelho, né, um Evangelho pequeno, mas muito forte, muito significativo para as igrejas hoje do Brasil, a narrativa do Pentecostes, do Evangelho de João, ele é um tanto diferente lá de Atos 2. E aí, juntamente com o resumo, pode falar um pouco dessa diferença, por favor? Então, nós estamos falando da mesma tradição que mostra quando o Espírito foi derramado sobre a comunidade, né? Só que no livro de Atos, talvez a versão mais conhecida, né, que inspira as comunidades a pensar o Pentecostes, reviver o Pentecostes, fazer memória do Pentecostes, você tem, né, feita a partir de Lucas, uma narrativa muito, eu diria quase Spielbergiana do Pentecostes, né? Acontece assim, aqueles movimentos, diz que aparecem línguas como que de fogo, há barulho, há ventania, né? E aquele evento, né, que chama atenção, que eram pessoas de diversas línguas diferentes, né, etnias diferentes, e cada um se ouvia na sua própria língua. Né, algumas pessoas, inclusive que diz que estavam acompanhando aquilo, diz: o que está acontecendo? Está todo mundo bêbado essa hora? E aí Pedro vai explicar, não, que é depois que aquilo é algo, não é, provocado justamente pelo Espírito, né? Aí a gente vai para o Evangelho desse domingo, que é a mesma narrativa lá que você encontra em Atos 2, e é dito de outra forma, a memória como se recupera esse dia onde o Espírito foi derramado, a festa do Pentecostes, é que a festa do Espírito, a festa da Ruá, é dito de outra maneira, de maneira muito mais simples. É o próprio ressuscitado. Numa das aparições do ressuscitado é o que está aí em João 20, a partir do 19, diz que no final daquele dia, que era o domingo, e veja, eu queria que vocês entendessem, era tão recente na narrativa de João a morte de Jesus, que os discípulos estão trancados, com medo ainda do que tinha acontecido com o Mestre Jesus, e diz que eles estão com medo dos judeus. E aí o ressuscitado aparece nessa sala e diz: a paz esteja com vocês, e sopra sobre eles o Espírito,
não é? Sopra do seu próprio fôlego, do seu próprio respiro, e aí isso faz conexões, o Evangelho de João faz muitas conexões com as narrativas de Gênesis, por exemplo, e aí aparece sim, quando o ser humano é criado, lembrando lá na narrativa da criação, e quando o ser humano é criado, não é soprado nas narinas desse humano criado o fôlego, não é, da vida, esse mesmo fôlego de vida lá no princípio, que dá movimento a tudo, que faz tudo, né, se movimentar, que ali já é o espírito, né, arruar, agora é soprado pelo ressuscitado na comunidade reunida. Então, são duas narrativas muito diferentes. Você não vai encontrar aqui em João aquelas manifestações, né, de línguas de fogo, vento, né, a chamada glossolalia, que é quando cada um fala na sua própria língua, mas todo mundo entende no seu próprio idioma, né? Mas aqui acontece também, tem símbolos e elementos muito, muito profundos e importantes para a narrativa do Pentecostes, para esta comunidade que escreveu o Evangelho de João. Você trouxe um termo, uma expressão que é relativamente pouco usada, né? Que é a expressão ruar. E aí eu queria te perguntar qual a importância de recuperar essa expressão, que é uma expressão hebraica, traduzido como Espírito Santo no grego. Como que nesse evangelho ele se destaca, né? Ele traz essa ênfase. Como que você traria a importância da recuperação dessa expressão? É muito interessante, Darlan, recuperar. Nós precisamos, né, nós comunidades de fé hoje, recuperar mais essa linguagem, né, para falar do Espírito Santo, né? Porque, na verdade, essa tradução, né, para o grego acabou traduzindo ou transformando uma palavra que é feminina em masculino, porque é o Espírito, né? Pneuma hagios é o termo em grego que é traduzido no português Espírito Santo, né? Mas essa palavra, na tradição da língua hebraica, é uma palavra muito mais ampla. Ela é uma palavra, primeiro, que ela aparece já lá nas narrativas da criação, o Espírito como sendo o Espírito criador, né? Esse útero divino que gera vida, ser vivente, é um útero e faz menção a essa dimensão feminina, né, da divindade. Isso é muito importante. Então, veja, numa sociedade, Darlan, hoje, onde, por exemplo, há um crescente número de discursos de misoginia, que acaba provocando violências cada vez mais assustadoras contra as mulheres, onde se recupera, inclusive hoje existe um movimento chamado Red Pill, né, que é discursos misóginos, redes que estão convidando homens a aprenderem a ser homens, não é? Diminuindo a posição das mulheres, o feminino, recuperando inclusive discursos que são quase da Idade Média, quando hoje também é negado de verdade direitos na própria igreja, né? Eu falo aqui igreja no cristianismo, muitos espaços são negados às mulheres, simplesmente porque são mulheres. Então, recuperar esse termo ruar é também eu diria que é uma posição importante nossa nesse tempo celebrativo do Pentecostes, para nós recuperarmos a dignidade de todos os seres humanos, a dignidade do homem, a dignidade da mulher, que Deus cria com a mesma dignidade ambos, e recuperar esse espírito que tem, né, nome feminino na criação, e que aqui
no Pentecostes, é esse espírito feminino que Jesus sopra sobre a comunidade. Alguns textos dizem que nós, igreja hoje, né, comunidade de Jesus hoje, nós somos filhas da Ruá, é comunidade filha da Ruá, né? Nós somos gerados no útero feminino da Ruá. Então essa palavra quer dizer vento, sopro, esse movimento criador da vida e sustentador da vida, né? Então, é uma palavra muito rica e potente. E a importância de recuperar é quebrar todas eu diria, as tradições que negaram à mulher, né, direitos e lugares, simplesmente porque elas são nós somos mulheres. Então, essa sociedade ainda hierarquizada e que diminui a mulher por ser mulher, precisa recuperar esse termo e que esse Pentecostes a gente possa reviver a força da Ruá, né, em nós. Amém. Que assim a gente consiga, e até hoje a gente vê esse enfraquecimento do empoderamento da mulher, né? Então vamos, através de diversas ações e formas, colocar as mulheres nos seus lugares, incluí-las integralmente. Esse evangelho, ele traz essa perspectiva mais forte, né, a respeito do Espírito Santo. E de forma especial no livro de João. Então, eu te perguntaria, qual a missão do Espírito segundo essa narrativa joanina? O detalhe do finalzinho do Evangelho do domingo é justamente esse, Darlan, que diz que Jesus, o ressuscitado, sopra sobre a comunidade e ele diz, além de dizer a paz esteja com vocês, ele traz essa paz, né, para a comunidade que está amedrontada, trancada, retraída, né? Então o Espírito primeiro tem a missão de romper essas portas trancadas, esse trancamento amedrontado e abrir-nos, né, nos ampliar, nos abrir portas, abrir janelas, assim como Atos também, a sala, né, que é invadida e cheia da Ruá, ela mexe, desorganiza e abre janelas, abre brechas. Eu acho que a primeira missão do Espírito é trazer esse respiro, nossos ares, né? Em todos os nossos espaços precisa receber esse Espírito que nos tira do medo, que nos tira dos fechamentos, até que nos segrega uns dos outros. Estamos na semana da unidade também cristã. Então, Pentecostes marca também Semana da Unidade, celebrarmos a unidade. O Espírito Jesus traz também, junto com essa paz, esse chamado, né, a que a gente rompa as barreiras, se aproxime, não é? E depois diz assim: recebam o Espírito Santo, os pecados daqueles que vocês perdoarem estão perdoados, ou seja, nos devolve eu vou chamar essa missão reconciliadora. E eu digo que aqui, essa missão de reconciliar, não só nos reconciliarmos entre nós, né, todos os irmãos e irmãs reconciliados nessa paz de Jesus, nesse Espírito de Jesus, que é o mesmo Espírito, mas também nos convida a reconciliar, eu diria quase uma reconciliação cósmica, porque hoje, Darlan e ouvintes desse nosso diálogo, nós estamos vivendo um mundo fragmentado, quebrado, dividido, são guerras, não é? E o convite, né, e a missão que o Espírito entrega a essa comunidade seguidora de Jesus é o ministério da reconciliação. Isso aqui não tem nada a ver, sabe, Darlan, como a tradição às vezes reduziu a força disso. Isso não quer dizer perdoar pecado, não é você ir lá fazer uma confissão e sair perdoado dos seus pecados individuais. Não, na verdade aqui é um convite a que a gente estruturalmente, né, seja, eu diria quase guardiões desse projeto de Jesus, que é um projeto de paz e reconciliação. E como nós precisamos ser mensageiros e mensageiras. Que pena que a igreja e a religião, sobretudo hoje cristã, no lugar de assumir a missão do Espírito, que é a reconciliação,
tem sido motivo de divisão e tem fragmentado mais as pessoas. Então, aqui a missão é exatamente essa, reconciliar o mundo, reconciliar a própria criação, né? E eu acho que nesse momento de crise, né, climática, de extrema que nós enfrentamos, nós precisamos também reconciliar-nos com toda a criação. Então é esse um pouco também esse papel e essa missão que o Espírito Yahuwah nos entrega, nos outorga como comunidades. Que bonito, nos reconciliar com a criação, que estejamos atentos a isso e atentas, né? Então, meu povo, sempre para finalizar, né, nosso bate-papo de hoje, eu te perguntaria, pastor Odia, qual a mensagem deste evangelho do Pentecostes para o mundo que, como você muito bem trouxe, está tão dividido e fragmentado? Então, como celebrar essa festa do Pentecostes, né? Bonito o título até que está aí no nosso encontro, no nosso diálogo de hoje, né? Nos convidando a essa festa, a festa da Ruá, a festa do Pentecostes, essa festa da vida, né? Da vida que liberta, dessa vida plena. Eu penso que a principal mensagem do Pentecostes para nós hoje é esse convite, é essa convocação. Primeiro, olha aí o tema do nosso programa, né? Evangelho para além dos templos. Celebrarmos o Espírito, ele nos empurra para fora, ele nos tira das quatro paredes, ele abre. Então, primeiro é viver uma fé que não está presa a essas barreiras, as paredes construídas entre religiões, entre, né, credos diferentes. É derrubarmos as barreiras que nos separam como povo, é sairmos dessas rivalizações, é procurarmos de fato viver o evangelho da reconciliação e da paz. Eu penso que essa é a principal mensagem que esse tempo do Pentecostes nos convida, que por sinal o Pentecostes é a culminância de toda a Páscoa. Então, eu penso que agora nós recebemos esse convite para vivermos de fato nesse espírito, né, do Pentecostes, esse chamado, né, para rompermos as barreiras e celebrarmos esse espírito que é um espírito, eu diria, que rompe, que abre portas e janelas e que nos aproxima e que nos reconcilia. Amém. Então que tenhamos todos e todas uma excelente festa de Pentecostes, né? Te agradeço, pastor Odia, muito obrigado pela sua parceria, pela sua companhia, suas palavras, e a cada um e cada uma que nos acompanhou até aqui. Beijo do coração e até a próxima semana. Pastor Odia. Tchau, tchau, gente. Até a próxima, nos encontrarmos aqui no próximo diálogo, o Evangelho para além dos tempos. Maravilha. Beijo do coração. Tchau, tchau. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados.